Eu comecei um desafio: traduzir obras da história da arte em aquarela. A ideia é simples. A gente vai de A a Z. Cada letra do alfabeto vai trazer um artista. E a partir dele, eu vou escolher uma obra para entender, observar e pintar. Mas tem uma parte importante. As próximas letras você vai me ajudar a escolher. Eu só começo. E toda semana eu volto aqui com um novo artista, uma nova obra e uma nova tentativa. Tudo vai ser feito nesse formato aqui. Um quadrado de 20 por 20 em papel artes, grano grosso. E a proposta é copiar a obra, mas muito mais do que isso, é olhar também, entender o que sustenta aquela pintura. É ver como ela vive na aquarela. Então, vamos começar. A artista de hoje é a francesa Berthe Morisot, que nasceu no dia 14 de janeiro de 1841 e foi a primeira mulher a integrar o grupo dos impressionistas. Muito atuante, ela participou de várias exposições, tornando-se conhecida por pintar retratos e cenas domésticas. É lá no Museu do Louvre que ela conheceu Edouard Manet, um artista que a apresentou aos impressionistas e a estimulou a pintar ao ar livre. Mães e filhas eram personagens recorrentes nos seus quadros, que sempre passavam uma boa impressão de convívio familiar. E essa característica contribuiu para a boa aceitação das suas obras pela crítica da época. Morisot deixou um acervo com mais de 800 obras. E embora Berthe estivesse reconhecida dentro do grupo dos impressionistas, Morisot também foi consistentemente julgada baseada no seu gênero. A sua grande habilidade de capturar intimidade teria sido apenas um resultado da sua visão feminina. Seus trabalhos eram consistentemente descritos como charmosos, graciosos, delicados, traços desejáveis para uma mulher do século XIX ter. Entretanto, Morisot era capaz de contestar preconceitos de gênero e incluir as qualidades atribuídas ao masculino e ao feminino no seu trabalho, na sua pintura. Pensava-se que as artistas femininas usariam apenas cores brilhantes, por exemplo, toques leves e foco na espontaneidade. E para os homens, pensava-se que eram mais intelectuais, mais interessados em composições precisas. Vendo, por exemplo, várias obras dela, a gente percebe que é seguro dizer que Morisot era capaz de incorporar todas as características acima. A gente vê foco na cor, a gente vê também a grande habilidade para capturar a luz, sombra ou capturar o enquadramento correto. Então, a gente consegue ver que ela usa sabiamente toda a questão de estrutura, de perspectivas e também de composições, justaposicionando linhas diagonais, horizontais e verticais. Morisot, por isso, é vista hoje como uma das artistas líderes do século XIX e as suas obras provam isso. E a obra escolhida para a gente pintar é o Berço. Ela é uma das obras mais conhecidas de Berthe Morisot e também uma das imagens mais delicadas do impressionismo. A pintura mostra a irmã de Berthe, Edma Morisot, observando sua filha adormecida em um berço coberto por véus translúcidos. A cena parece simples e íntima, mas justamente aí está a sua força. Morisot transforma um momento cotidiano feminino em algo profundamente poético e digno da grande pintura. A obra foi exibida na primeira exposição impressionista de 1874. E para isso, a gente vai começar desenhando a estrutura, principalmente triangular do véu e triangular dela também. E o que a gente tem aqui são vários pontos interessantes de composição, né? Entre claros e escuros e entre também possibilidades de organização espacial e de direcionamento do olhar. A gente tem uma ligação direta do olhar da Edma com a filhinha, que é uma diagonal ali extremamente intrínseca. Eu vou acelerar essa parte do desenho, porque basicamente o que eu estou vendo aqui é a questão da estrutura do desenho, da estrutura do quadro. São triângulos que a gente está produzindo aqui. O triângulo dela, né, um triângulo do véu, o olhar em diagonal para a filhinha, algumas estruturas retas com as paredes que estão no fundo, e essas paredes são horizontais. Então a gente tem essas linhas que estão percorrendo por esse quadro, é a nossa estrutura da pintura de hoje. Então nós vamos iniciar a nossa pintura umedecendo esse primeiro fundo aí, a primeira parede. Primeira coisa que a gente vai fazer é molhar o papel, não todo, né? E, na verdade, preservando aí, reservando a personagem, a mãe que olha para o bebê. Esse fundo, a primeira coisa que a gente vai fazer é acrescentar um amarelo de Nápoles. Eu só fiz isso e não fui pintando tudo, eu fui trazendo alguma coisa, né? O meu pincel que estava com
com tinta sobre um papel molhado para que essa tinta se espalhe de forma natural. É importante pensar que as pinceladas elas não são feitas no mesmo ritmo. Isso também gera algo interessante para o trabalho. A segunda parte agora, ela veio o pincel e vou molhar esse cortinado. E ao molhar esse cortinado, eu também vou fazer esse processo de trazer alguma mancha em alguns lugares, pensando que essa tinta vai levantar levemente em alguns pontos, mas também vai me deixar alguns brancos aparecendo. Então, isso é importante, a gente não pintar tudo, né, e tal. Embaixo, a minha pintura já foi mais sobre o seco mesmo, até para poder aproveitar o grânulo grosso, nesse grânulo grosso do papel e dar algum tipo de textura. Então, a primeira etapa aqui que eu tô fazendo é o amarelo Nápoles apenas, não tô misturando nenhuma outra cor, poderia, mas aqui é para simplificar a vida, é de uma forma tranquila para se absorver. Embaixo eu coloquei um pouquinho também de terra de siena queimado e tô desenhando aí com uma pincelada, usando o pincel de seda macia, de seda natural, o berço, né? Então, primeira etapa são os claros. Agora, a gente vai para os azuis. E nesses azuis, você pode colocar o azul royal, que super combina nesse caso, mas eu não tinha azul royal aqui. Eu coloquei o lavanda com o azul cerúleo e um pouquinho de fitalo. Eu fiz uma misturinha de lavanda, azul e dois azuis, um mais claro e um pouquinho mais escuro, só para gerar também, inclusive para eu poder sentir essas cores. E à medida que eu percebi que houve muita tinta e tudo mais, eu tive que trocar o pincel para dar uma espalhada, só para dar para trazer um pouco mais de leveza para as marcas. O papel que eu estou usando é 100% algodão, então ele retém a água por mais tempo. Mesmo assim, é legal a gente usar um segundo pincel para poder gerar na gente essa possibilidade de espalhar a tinta, né? Aquela tinta que a gente não tá, que a gente sente que ficou mais agrupado ali naquele lugar, que a gente gostaria que tivesse um pouco mais solúvel. Perceba que o desenho, eu tô seguindo o ritmo, trazendo aí toda a parte eu tô vendo as manchas mesmo, né? Basicamente é isso, é observar as manchas. A partir daqui, agora, eu vou começar a acrescentar uma misturinha de azul, vermelho e terra de siena queimado para gerar algumas tonalidades um pouco mais de sombra, de manchas ali entre o cortinado, né? Observa que é para criar o efeito translúcido. Então, essa cor que eu tô usando já tem um pouquinho mais de vermelho, mas ainda é violáceo, ainda é azulado, mas traz aqui a questão do um pouco de vermelho e um pouco de... Agora a gente vai criar o preto, né? Eu coloquei aqui um neutral tint misturado com um pouco de vermelho e azul e trouxe então para essa profundidade essa mistura. E agora aqui é tinta densa mesmo para gerar essa massa. Para os tons de pele agora, a gente vai estar trazendo um pouquinho de vermelho com um pouco de amarelo Nápoles. Eu, na verdade, acrescentei um pouquinho de rosa, Opera Pink também, junto com o amarelo Nápoles para poder gerar esse efeito mais esbranquiçadinho dela, né? Essa personagem... ela não tem uma cor de pele branca que a gente poderia dizer que seria convencional. Ela tá um pouco mais amarelada, né? Mais opaca. E eu tentei trazer isso também. Então, mas as cores que eu usei foram amarelo Nápoles, um pouco de laranja, um pouco de vermelho, um pouco de Opera Pink em alguns pontos, né? Alguns pontos eu usava mais vermelho e tudo mais. Fiz uma primeira camada da roupa dela de azul, um azul, daquela mistura mesmo que eu tinha feito até do cortinado. Eu trouxe essa cor azul sabendo que depois eu iria vir com as linhas mais escuras, com todos esses pontos escuros. Para o rosto do bebê, eu também tive o cuidado de pensar aí onde tem as manchas brancas do cortinado, de não pintar, né? Não fiz um rosto totalmente inteiro. Tem alguma parte ali que eu não pintei exatamente para dar a ideia de que é a dobra do véu. Essa parte é importante, porque... pintar essa parte do dedo traz pra gente um ponto focal, né, dentro do exercício. Então, trouxe uma massa um pouquinho mais com tinta e depois eu fui limpando e trazendo um pouco mais de vida depois, né? Isso é uma coisa que
Depois a gente vai para os detalhes do olhinho, com a tinta bem fraquinha, dessa mesma mistura que a gente trouxe até agora. Veja, do lado esquerdo, o maxilar dela, que eu também trouxe um pouquinho mais de cor. Quando eu falei ali do alizarim, né, do vermelho, eu trouxe um pouquinho mais de vermelhinho nessa bochecha dela. Aproveitei e acrescentei um pouquinho mais de vermelho e rosa para fazer essa lateral do cortinado. Então, essa base da mistura de cores que eu usei para a pele, colocando um pouco mais de amarelo lápis, ou um pouco mais de laranja, um pouco mais de vermelho, eu fui criando os outros volumes, né, ou detalhes. Então, um pouco mais de vermelho, eu fiz essa mistura e trouxe o detalhe do cortinado. Um pouquinho mais amareladinho, eu fiz o rosto. Um pouquinho mais rosado, eu fiz o maxilar ali, a bochecha. Então, esse exercício é legal a gente prestar atenção, né, a gente perceber que a mesma matiz vai servir para muitos detalhes e você pode aproveitar esse tempo. A roupa dela, eu trouxe um pouquinho da mistura desse fundo, também usando um pouco de azul índigo, tá bom? Então, o azul índigo foi a base. Eu vou agora acelerar o vídeo, porque a base do vestido vai ser sempre essa, pensando que as linhas do braço são horizontais e as linhas do corpo são verticais. É só observar a pintura, né? Foi exatamente o pensamento. Eu não trabalhei com as linhas inteiras, eu observei as manchas da dobra, como o Bert fez, e ela trouxe até um certo realismo dessas dobras. Então, as linhas não ficam totalmente limpas, né? Totalmente diretas. Existem as curvas por conta dos amassados do tecido. E é isso, eu espero que você tenha gostado de Bert Morisot, gostado da pintura, da nossa aula, e o próximo encontro será a letra C. Qual será o artista escolhido?